Olá, cafezeiros! Bem-vindos ao Pod Café, um espaço criado para aproximar pessoas através de palavras. Somos do Clube Café com Letras de Alto Parnaíba e te convidamos para desacelerar, ouvir, conversar com a gente. Então, puxa a cadeira que já vamos servir o café. Você está ouvindo o Pod Café, o seu podcast local. Ao longo dessa temporada teremos 8 episódios, todos eles com diferentes membros do Café com Letras, falando sobre várias temáticas, inclusive sobre as nossas leituras de interesse. Meu nome é Ingrid Yara, sou psicóloga, amante da música e da leitura. Estou aqui com a minha amiga Rony Cleia. Oi, meu nome é Rony Cleia, sou professora, gosto muito de ler suspense, romance também, abro livros de romance, né? E também gosto da melhor fruta do mundo, que é melancia. O nosso tema de hoje, né, é coisas que só entendemos depois de adulta. Quando você era criança, achava que teria todas as respostas quando chegasse na fase adulta? Sim, quando a gente é criança, a gente pensa que adulto sabe todas as respostas, né? Quando a gente vai crescer, a gente vai saber o que vai acontecer, até futuramente, né? Tá tudo pronto. Pra gente, quando é criança, o adulto já tá tudo pronto lá pra gente, né? Mas não é desse jeito, não. As coisas, ao decorrer do tempo, a pessoa vai crescendo, a criança, no caso, vai crescendo e vai descobrindo que não é bem assim. As coisas vão mudando, né? Falando sobre expectativa e realidade. O que você esperava e como é realmente pra você essa vida adulta? Quando a gente é criança, que vai crescendo, quando tá se tornando adulto, né? A gente vê que a gente tem mais liberdade. No caso, né? Mais liberdade. Porque quando a gente é criança, não tem aquela liberdade toda. Sempre tem um pai ou a mãe. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas quando a gente tá se tornando adulto, né? A gente tem mais responsabilidades e tem mais liberdade de escolha de algumas coisas, em geral, né? Interessante também que quando a gente vai se tornando adulto, né, além da questão das escolhas, da liberdade de escolha também, a gente acaba entrando aqui na questão da expectativa e realidade, né? Às vezes a gente tem uma expectativa enorme de que tudo vai ser diferente, que quando der os 18 anos já vai ter uma virada de chave. Sim. E vai tudo mudar, mas a única coisa que realmente muda é que a gente acaba tendo que trabalhar, né? Tem mais responsabilidades em certas situações, né? E tendo que cuidar também, gerir algumas coisas, né? Verdade. Faculdade e outras coisas. Né? Boletos para pagar. Tem toda essa questão. E como que você lida com seus problemas para a vida adulta? E quais são seus conselhos para quem está entrando nessa fase tão esperada? Não se cobrar muito, porque quando a gente chega na vida adulta, a gente se cobra demais, né? Tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, não. Menos cobrança. A minha dica é não se cobrar muito, porque você vai sobrecarregar. Além de sobrecarregar a mente sua, né? E ainda não resolve algumas coisas que tem que resolver, né? Quando a mente está carregada, assim, não tem como. E falando sobre essa questão da vida adulta, quais foram as renúncias que você teve que ninguém te preparou e que você teve agora que aceitar? Por exemplo, quando a gente é criança, tem a casa da mãe, do pai, no caso, né? Lá, você tá mais ali. O pai da gente, a mãe, tá ali sempre quando você precisar. No caso ali, né? Você não precisa. Tem coisas que você não precisa fazer. Já quando você é adulto, você tem sua própria casa, as coisas são completamente diferentes, né? Você tem que trabalhar para poder comprar seu alimento, tem que trabalhar para poder pagar sua energia, sua água, sua internet, outras coisas essenciais da vida adulta, né? Aí a responsabilidade é maior. Porque quando você é criança, não tem tanta responsabilidade. É brincar, ir pra escola, dormir. Só isso. É interessante que só depois que a gente vai criando também essa maturidade, né, que a gente acaba percebendo que essas coisas não vão mudar no virar de chave. No falar de Deus, né? E é uma construção mesmo. Se você pudesse dizer algo para Rony jovem, adolescente hoje, o que seria? Pra ela não ter medo do futuro. Porque o futuro, ele tem coisas que você não espera, né? Mas a gente tem que colocar o pé firme e ter fé, porque fé é em primeiro lugar, né? Sempre caminhar ali na fé mesmo, em Deus, em primeiro lugar. E não ter medo do futuro, igual eu falei novamente, né? Não
não temer as coisas que vão acontecer futuramente. Porque a pessoa tá ali pra, como é que eu posso dizer? Firme e forte no caminho. Não desistir de certas coisas, porque pode acontecer alguma coisa que faça com que você queira desistir, mas não possa desistir. Confiar sempre. E continuar sendo uma mulher dependente, maravilhosa, linda. Como é sempre, né? Estudar mais também, porque eu penso assim que a mulher independente, ela gosta de estudar e ter um futuro bom, né? Na frente, mais na frente. Quando a gente é adolescente, normalmente, Rony, a gente tem aquela ideia do amor romântico, né? Romantiza muito. Aquela questão lá das princesas, de quando a gente é mais jovem, né? Que a gente acaba vendo. Me fala, você com 10 anos de relacionamento, o que que você diria? Como que é um relacionamento, né? Na vida adulta? Como que é essa experiência de um relacionamento na vida adulta pra você? Quando a gente é adolescente, tudo na flor da pele. Principalmente quando eu era adolescente, na minha época, não tinha acesso muito à internet, não tinha celular, a gente assistia as novelas. Na minha época tinha Malhação. A gente via aqueles relacionamentos da Malhação. Ah, meu Deus, eu também quero viver aquilo, né? Aí tem aquela expectativa, só que não é bem assim, não é. Quando a gente vai ficando adulto e vai se tornando e tendo um relacionamento também, a gente percebe que não é desse jeito, né? Relacionamento, do adolescente para um relacionamento adulto é completamente diferente. Porque na adolescência, a pessoa não tem tanto respeito quando a gente está adulto, né? Um com o outro. E não tem também muito diálogo. Sempre tem briguinhas chatas, por exemplo, por discordâncias bestas que eu falo, né, no caso. E um relacionamento adulto, não. Um relacionamento adulto é diferente, né? Tem mais confiança, tem mais diálogo. E tem mais companheirismo também. Muito legal. Como que foi pra você, meio que sair da adolescência e entrar na vida adulta e já tá em um relacionamento de 10 anos, que é até bastante tempo, né? Me fala, quais foram os desafios que você passou durante esse período de tempo? Quando eu entrei no relacionamento, eu ainda tava na adolescência. Assim, uns 18 anos. Entrando, assim, um pouco, assim, mais na fase adulta, né? Mas, ao decorrer do tempo, eu passei 4 anos namorando. Aí, depois do resto, a gente foi casado, né? A gente mudou pra nossa casa e tal. Aí, ao decorrer do tempo, a gente vai vendo, vai mudando, amadurecendo os dois, no caso, né? Aí, com esse amadurecimento, a gente vai vendo, a gente vai perdendo a essência da adolescência e entrando na fase adulta. E quando foi assim que você percebeu, peraí, nossa, eu realmente agora eu sou uma adulta? Deu um estalo assim, como é que foi? As contas chegando e tem que pagar. Não, brincando, assim, por essa parte é verdade, né? Mas você tem que trabalhar para poder você conseguir suas coisas, suas continhas, você tem que pagar, né? Ver que também a gente não precisa mais do pai e da mãe em relação à vida financeira. Porque isso já foi um estalo pra mim, né? Mas por uma parte eu achei até bom, porque quando a gente começa a trabalhar e ter as coisas da gente, né? A gente vê que realmente é fundamental ali na hora, né? E ter as coisas com o dinheiro suadinho da gente é bom. Eu acho que é uma reflexão, né? Que agora eu já tenho 30 anos, eu tive uns estalos assim, recentes, né? Eu acredito que aquele período ali de tempo que você tem entre ter 29, 30, não sei com todo mundo, mas tem algumas pessoas que tem esse momento reflexivo ali, peraí, nossa, o que eu já fiz, o que eu preciso fazer pra evoluir mais um pouquinho, porque tem aquela história do filme lá, os 30, né, a idade do sucesso. Onde é que tá o sucesso? A gente fica se questionando, peraí, o que é o sucesso? Eu vi outra coisa também que me desafiou muito, foi quando eu me vi sem curteio, vamos dizer assim, sem ter como me curtear, vamos dizer assim. Quando a gente perde um trabalho, a gente começa a pensar, peraí, a vida adulta é um momento meio complicado, não é? Porque você... É verdade. Você agora, uma hora você tem o dinheiro pra se financiar, pra se ajudar as necessidades, né? E depois você fica, nossa, peraí. Você também já sentiu isso, Maniclay? Assim, de você ter um momento ali que você pensar, nossa, o desafio da fase adulta tá aqui, nesse momento aqui da minha vida. Você já sentiu isso? Sim, por isso que é bom o trabalho da gente, né? A gente vai ali se especializar no caso, né? Pra poder não ficar sem trabalho, correr atrás também dos sonhos da gente também, que é fundamental. Porque a pessoa que quando fica sem trabalho, parece que cai uma bomba em cima de você, porque você pensa assim, meu Deus, tem que pagar muitas coisas, tem que resolver muitas coisas. E sem dinheiro hoje em dia, como é que dá pra resolver algumas coisas? Não tem como, né?
É engraçado que na teoria, né, na psicologia, a gente tem muitas essas questões, assim, de saber ter várias fases de desenvolvimento. Só que quando a gente vem para a parte mesmo da nossa evolução humana, como seres humanos, a gente acaba vendo que não tem uma receita de bolo realmente ali, você tem que se virar, você tem que conseguir de alguma forma, e sabendo que cada um tem sua vivência também, tem sua forma de vivenciar, mesmo que todo mundo passe do 0 aos 6 anos ou do 0 aos 7 anos, cada um viveu de um jeito, aí chega lá na fase, né, que você já tá entrando pra fase adulta, que a fase adulta ela vai até se iniciar aos 21, por aí, né, vamos dizer assim, jovem adulto. É interessante como cada pessoa tem um jeito de lidar, ó, a Ronicler já tá falando, já tem a casa, tá casado, tem muitos aqui que ainda estão ainda namorando, começando um relacionamento, então cada um vive a fase adulta do seu jeito. Cada quem tem sua fase diferente, né? Nem todo mundo é igual, sempre somos diferentes, né? E isso é positivo, né? Eu acredito que... Ia ficar sem graça se todo mundo fosse igual. Né? Sim. Não ia dar certo. E eu acredito que com as vivências que eu fico vendo que a gente tá na rodada aqui, todo mundo junto, acaba que um complementa o outro. Um já teve uma experiência e fala assim, ei, fulano, olha, pra mim funcionou assim, não é que vai funcionar pra você, mas deu certo, né? Que a gente conversa muito sobre essa questão de evolução, de estudo, a gente costuma trocar ideia aqui no Clube Café com Letras. Um lado positivo também do nosso grupo é que a gente não senta a não ser pra evoluir. Né? É verdade. E essa evolução, eu acredito, da vida adulta também vem com esse grupo aqui que a gente tá junto, né? Com o tempo, até o nosso gosto literário ele vai mudando. Me mata essa curiosidade. Como que era o seu gosto literário quando uma adolescente, né? E como que é o seu gosto hoje? Na minha época era muito difícil encontrar livros assim, como é agora, que a gente compra na internet. A gente compra pela internet, né? Na minha época eu lembro que tinha aquela revistinha da Avon, né? Que tinha os livros. Essa eu me lembro. Como aí, pra gente poder obter os livros, a gente comprava nessa revistinha da Avon. Eu lembro principalmente que eu comprei, parece que foi 1 ou foi 2 livros, só que eu não lembro exatamente o título do livro. Só que era um livro bem, bem infantil, sabe? Aquele negócio de relacionamentos, de romance, aquele romance bem café com leite, sabe? Aquele bem... E agora não, agora a gente tem mais outras oportunidades, né? A gente pode comprar livro na internet e também o gosto vai mudando. Por exemplo, eu não gostava de livro de suspense quando eu era adolescente. Ao passar dos anos, eu fui gostando dos livros de suspense, de livro de romance também, romance mesmo, assim, não aquele romance água com açúcar, um romance mais 18 anos pra cima. Pode-se dizer, porque na adolescência vocês não tem essa proporção de ler romance mais. Né, não tinha as fanfic também. Não tinha as fanfic. Não tinha as indicações, tem muitas indicações na internet, muito bom de leitura, né? Aí agora a gente tem. Aí a gente segue essas indicações para ler também. E vai aumentando o gosto da leitura e também crescendo também para outras áreas, né? No caso. O que o Café com Letras agregou para você nessa questão de estar, né, de evoluir como pessoa, como uma adulta? O Clube Café com Letras, eu entrei assim, já era adulta, no caso, né? Não fosse na adolescência, a gente tem os pensamentos, no caso, né? E na fase adulta, não. A gente vê ali, cada quem, igual você falou, né? Cada quem tem suas diferenças. Essa diferença só faz agregar para cada um de nós. Porque a gente vai vendo a diferença de um outro e vendo como é importante para a vida da gente, né? Uma amizade de cada um, a amizade de cada um é diferente pra gente, né? Mas aí a gente vai vendo como é bom para agregar cada um, né? Pelo jeito que é, pelos seus ensinamentos, igual você falou, né? Porque cada quem tá aqui para ensinar, a gente aprender juntos, né? Também. Eu vejo assim, que a gente no Café com Letras aprendeu muita coisa, até essa questão agora, a gente tá trabalhando com um pouquinho do cinema, né? Porque acaba que a gente não tinha, pelo menos eu não tinha essa experiência voltada pra filmagem, não tinha experiência nesse aspecto. Engraçado, porque assim, e é um clube, Café com Letras, que apoia um no outro, né? Quando um fala assim, vamos fazer isso, todo mundo tá ali pra ajudar e apoiar um no outro, né? O importante é isso também. E isso que a fase adulta também traz pra gente, né?
Um apoiando o outro. Amigo de verdade. Amigos de né? verdade. É verdade. Que apoiam também, né? Se você está conosco até aqui, muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Obrigada, Rony, por sua Eu que participação. agradeço pelo convite, pela conversa maravilhosa que tivemos aqui. Tchau, tchau. Tchau. A gente se encontra no próximo Pod Café.